E aí, pessoal, tranquilo? Então vamos dar continuidade às nossas aulas, ao nosso curso de português. Olha só, eu quero começar essa aula mostrando para você um roteiro de análise sintática, um super roteiro que eu fiz aqui para você com mapa mental, para que você possa segui-lo e ficar top em análise sintática. Então presta bem atenção. Primeiro, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber em análise sintática? Primeiro, identifica o período, início, quando que ele começa, quando que ele termina, o que é uma frase, os tipos de frase. Depois, dentro das frases, procure as orações, faça análise de cada oração, classifique cada oração e procure outros termos na oração. Então é disso que eu quero estar falando nesse momento, que eu vou estar falando nesse instante. A partir de agora, a gente vai ter algumas aulas de análise sintática. Para muitos, análise sintática é um terror, e não é, pessoal, não é, é fácil, não é o terror que todo mundo fala que é. É super fácil desde que você entenda cada elemento da análise sintática, cada elemento de uma frase. Nós vimos as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, numeral, advérbio, conjunção, preposição, interjeição. Então, quando eu identifico a classe gramatical das palavras, eu estou fazendo uma análise morfológica. Agora, essa classe gramatical, ela tem uma função dentro de um texto, de uma frase, de uma oração. Essa função, a identificação dessa função é o que eu chamo de sintaxe, análise sintática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui identificando frase, oração e período, ok? Só voltar aqui um pouquinho. Isso. Frase, oração e período. O que vem a ser uma frase? Frase é um enunciado de sentido completo. Então ela tem início, meio e fim. Presta bem atenção. Silêncio! Pronto, acabou, eu não preciso mais nada. Já encerrei a frase com um ponto de exclamação. Então é uma frase de uma palavra só. Essa palavra é o início, meio e o fim ao mesmo tempo. Todos chegaram felizes, ponto. Todos chegaram felizes, ponto. Então nós temos aqui uma outra frase com sentido completo. Nós já passamos aqui o sentido completo da frase. Não há nada mais a ser dito. Eu pus aqui uma chargezinha da turma da Mônica, né? A Magali. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Então você viu aí 3 frases. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? E todas. Mas todas sim, é uma frase de uma palavra só. Frasezinha de uma palavra só. Muitas vezes as frases assumem sentidos que só podem ser integralmente captados se atentarmos para o contexto em que são empregadas. É o caso, por exemplo, das situações em que explora a ironia. Vou te explicar isso. Acontece o seguinte: eu estou dizendo que a frase ela tem sentido completo, mas muitas vezes eu só entendo o sentido de uma frase lendo o texto onde ela está inserida. Uma ironia, para ela ser compreendida, eu preciso entender o contexto. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, pense, por exemplo, na frase que educação, usada como
usada quando se vê alguém invadindo com seu carro a faixa de pedestres. Nesse caso, ela expressa exatamente o contrário do que aparentemente diz. É interessante essa frase, porque a frase literalmente diz: que educação, é um ponto de exclamação, é como se alguém tivesse visto uma educação exemplar, uma ótima educação. Mas quando o mal educado faz alguma coisa, por exemplo, invade a faixa de pedestre, a gente fala assim: que educação. Então, nesse sentido, eu estou ironizando, eu estou empregando um outro sentido para a frase, ou seja, o contrário. Estou dizendo que o cara é mal educado. Então, muitas vezes, o sentido da frase é percebido pelo contexto. Continuando aí, a entoação, guarde bem essa palavrinha, vou sublinhar ela aqui, ó. A entoação é um elemento muito importante da frase falada, pois nos dá uma ampla possibilidade de expressão. Dependendo de como é dita, uma frase simples como é ela pode indicar constatação, dúvida, surpresa, indignação, decepção. Na língua escrita, os sinais de pontuação podem atingir como definidores dos sentidos das frases. Então, eu vou pôr aqui, ó. Vou te explicar isso rapidinho. Aqui, ó. Deixa eu sublinhar só isso aqui. Bom, seguinte, entoação. A entoação também nos ajuda a entender o sentido da frase. Ela nos ajuda a expressar, a entender, a dizer o que eu quero dizer. Por isso que é difícil muitas vezes, por exemplo, em redes sociais como o WhatsApp, que antes, quando não tinha áudio, só escritas, as pessoas colocavam algumas frases e o outro lá apenas lia e falava: nossa, você está sendo grosso. Você já passou por isso? Aí a pessoa fala: não, eu não estou sendo grosso, eu só estou dizendo o que aconteceu. Ou seja, é muito difícil você mostrar a entoação ou entonação de voz por escrito, é quase impossível. Então, eu coloquei o seguinte, que quando nós falamos, como nós falamos, pode expressar a mesma frase com vários sentimentos. Por exemplo, essa frase, é ela, pode ser, eu coloquei aqui, constatação. Como assim? É ela. Foi ela. Outro, dúvida. É ela? É ela. A dúvida. Surpresa. É ela. Entende? Indignação. É ela. Decepção. É ela. Tá vendo só? Agora, como que eu expresso essa entoação ou entonação de voz na linguagem escrita, já que eu não tenho áudio? No caso do WhatsApp, voltando, eles criaram aqueles emojis, né? Aquelas carinhas que expressam sentimentos. Se você pôr uma frase e uma carinha daquela, dá pra gente ver e através da visão ali escrita, ver o sentimento. Agora, melhoraram isso, depois vieram os stickers, agora umas fotinhas, tal, enfim. Nos livros, nos HQs, nós usamos os pontos, os balões. Olha só, o tanto de exemplo aí, ó. É ela? Alguém pensando. O formato desses balões aqui também vão me dar uma entoação de voz. Muito bacana, muito legal. Vamos para frente. Tipos de frases. As frases podem ser, primeiro, interrogativas. Quando que eu tenho uma interrogativa? Nós aprendemos que toda interrogação tem esse ponto aqui, ó, o de interrogação. Nem sempre. Olha só, por quê? Porque nós podemos ter uma interrogação direta ou indireta.
eu uso esse ponto, eu tenho uma frase interrogativa direta. Olha o exemplo. Quem fez a lição? É direta. Eu estou usando o ponto de interrogação. Agora, eu vou continuar na interrogação sem usar o ponto. A minha dúvida, quando eu falo assim, quero saber quem fez a lição. Tá vendo só? É ponto final, mas mesmo assim estou com dúvida. Estou com dúvida. Então nem sempre a pergunta ou a dúvida vem acompanhada de ponto de interrogação. Cuidado com isso. Embora eu não esteja usando o ponto de interrogação, estou usando um ponto final. Tá vendo só? Ponto final. Vou escrever aqui, ponto final. Continua sendo uma frase interrogativa. Então, tira da sua cabeça que todas as frases interrogativas usam ponto de interrogação. Nem sempre, tá? Aí nós teremos um caso de interrogativa indireta. Pus uma tirinha aí da Mônica também. Puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. O que? É você lembrar onde fica a porta. Então, no quadrinho do meio, nós temos aí uma frase interrogativa, duas até, né? Mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. Olha só, ela não falou que coisa que é essa. Aí ele pergunta o quê? Olha aí, uma frase interrogativa direta e uma indireta, sem o ponto de interrogação. Show de bola. Vamos para frente. Frases imperativas. Isso aqui é interessante também. Só mudar aqui. Aí. Imperativos. Ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Aquele verbo que nós conversamos em aulas passadas, que nos dá uma ordem, um conselho. Nós temos, então, as imperativas afirmativas, imperativas negativas. Olha só, com Garfield. E o mais estranho, Garfield, é que a mina tinha uma narina maior que a outra. Quando ela inspirava, fazia o som de uma tuba. Mas quando ela expirava, aí o Garfield, faça-o parar. Então aqui nós temos uma frase imperativa, uma ordem, faça-o. Embaixo, a segunda tira do Garfield. Hora de ver quanto peso você perdeu, Garfield. Suba na balança, espere. Olha aí. Uma ordem, frase imperativa. Aí ele está olhando lá, né? Fique calado e me pese, ok? Então aqui nós temos uma outra frase imperativa, mas usando ponto, usando uma vírgula e ponto de interrogação, ó, tá vendo só? Então as frases imperativas, elas têm sempre verbos no imperativo, olha aí. Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente aqui. Frases exclamativas. Bom, nesse tipo de frase, o emissor vai exteriorizar um estado afetivo. Então tem a ver com afetividade, com emoção, e apresenta uma entoação ligeiramente prolongada. Vamos lá. A tirinha da Mônica aí. Mas por que você não quer brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Olha só. Frase exclamativa. Ou admiração. Uau, como você está linda. Que presente maravilhoso. O que você está fazendo aqui? Beleza? Frases declarativas, quando o emissor constata um fato, uma constatação. Geralmente esse tipo de frase, geralmente não, sempre esse tipo de frase vai
informar ou declarar algo. Presta bem atenção. Garfield aí matando a aranha, né? Ou uma formiga, não sei, tá mais para uma aranha. Isso não é inseticida, é uma colônia. Aí chega a outra, ei bonitão. Então olha só, ele fez uma constatação, ó. Tem um ponto final aqui, né? Ele fez uma constatação, ó. Isso não é inseticida, é uma colônia. Então essa é uma frase declarativa. Bora. Frases optativas exprimem um desejo. Deus te acompanhe, bons ventos o levem, tomara que dê certo. Bom, eu pus uma observação aqui muito importante. Se eu vejo muitos alunos meus errando isso, eu sempre coloco isso em prova. Toda frase deve ser iniciada com letra maiúscula e deve terminar com a pontuação adequada. Tem gente que esquece, e você vai falar, eu faço isso, esquece de colocar ponto no final da frase, ou senão faz um pontinho assim bem rápido, que quase some. Isso dá problema. Na redação, principalmente, não se começa frases com letra minúscula. Nunca, não tem exceção. Nunca, tá bom? Sempre com letra maiúscula. A questão da letra na redação. Você pode usar, sim, letra cursiva ou letra de forma. O edital pede para que seja letra legível. Legível. A não ser que o edital mude. Mas todos os editais que eu já li pedem apenas letra legível. Você pode usar cursiva ou de forma ou as duas juntas, sem nenhum problema. Agora, eu vou te dar uma dica. Diferencie, mesmo, principalmente quem escreve com letra de forma, diferencie letra maiúscula de letra minúscula. Porque toda frase tem que começar com letra maiúscula. Mesmo que seja letra de forma. Olha aí no nosso slide. Letra de forma, está começando com letra maiúscula, presta bem atenção, ó. Porque a pessoa que escreve com letra de forma, ela tem uma tendência de colocar as letras do mesmo tamanho. Isso é problema, tá? Diferencie, tá bom? Mais uma tirinha aí. Como você tá? Horrível. Tô com uma enxaqueca do capeta. Bom, eu tenho aqui aspirina. Acabou com a enxaqueca do inseto aí. Muito bem, beleza, tranquilo? Aqui eu coloquei nessa tirinha vários tipos de frase. Eu coloquei exclamativa, interrogativa, coloquei uma declarativa, né? Enfim. Bom, então nós entendemos frases, é um enunciado com sentido completo. E oração? Oração é o enunciado estruturado em torno de um verbo. Então, ó, a oração, ela tem um enunciado em função de um verbo, ou uma locução verbal, ou um tempo composto, ou seja, vários verbos. Então, olha só. Eu pus algumas orações aqui. Você nem vai querer saber que, ó, 2 verbos juntos, um auxiliar e um principal, uma locução verbal, 3 verbos, ó. Você nem vai querer saber como foi o meu primeiro encontro. O que significa que eu não quero, ó, significa é verbo, que eu não quero saber, 2 verbos aqui, uma locução verbal, como foi o seu encontro. Interessante que se eu colocar um ponto final aqui e unir tudo, eu tenho uma frase só. Mas dentro dessa frase, eu tenho várias orações. Cada verbo desse, não sendo auxiliar, é uma oração. Então, deixa eu te falar algo. Toda oração pode ser uma frase, é uma frase, mas nem toda frase é uma oração.
uma oração com sentido completo, é uma frase. Agora, por que nem toda frase é uma oração? Porque eu posso ter uma frase sem verbo. Então, quando eu escrevo assim, ó, silêncio, isso é uma frase apenas, mas não é uma oração. Por quê? Porque não tem verbo. Então, cuidado com isso, tá? Vamos. Bom, eu posso ter uma oração sem sujeito, mas não existe oração sem verbo, porque senão se torna frase. Então é uma observação importante que eu coloquei para você. Eu posso ter uma oração sem sujeito, só com predicado, mas eu não tenho uma oração sem verbo. Alguns exemplos. Os dias estão sombrios. Nós temos aqui, ó, os dias estão sombrios. Nós temos um verbo aqui, ó. Então, além de ser uma frase, tem enunciado completo, é uma oração. O que estão sombrios? Os dias. Então, os dias é o sujeito. Então, nós temos sujeito, verbo e predicativo do sujeito, que é uma característica dos dias. Por isso que é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho aqui 3 partes nessa oração. Agora, quando eu coloco assim, ó, há dias sombrios. Então, eu tenho aqui o verbo haver, ok? No sentido de existir, e o complemento dele. Isso que é um complemento, né? Dele. Agora, o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Não tem sujeito. Nunca tem sujeito. Tá bom? Então nós temos aqui uma oração sem sujeito. Um caso clássico de uma oração sem sujeito é a oração com verbo haver no sentido de existir. Tá bom? Então, repetindo, observação, nem toda oração é frase. Pois no período composto, principalmente, às vezes, nós temos 2 orações ou mais, formando uma frase só. Então, o fato de eu ter um verbo apenas e um ponto final, aí se eu tenho uma frase, oração e frase, mas se eu tiver mais de um verbo, eu não tenho necessariamente 2 frases. Eu posso ter uma frase com 2 orações juntas, que é esse caso aqui, ó. O importante é que todos sejamos felizes. Enunciado com sentido completo, né? Mas eu tenho quantos verbos? O é e o sejamos. Então eu tenho uma frase, eu tenho 2 orações. Até já escrevi ali, não é? Ok? Por quê? Uma frase, um enunciado com sentido completo. Acabou aqui no ponto final. Mas dentro dessa frase eu tenho 2 verbos. Cada verbo, ele me dá uma oração. Show de bola. Então, é super importante essa diferença de frase com oração. E período é o enunciado formado por uma ou mais orações. Então, ó, o período pode ser uma frase com uma oração dentro, ou uma frase com 2 orações, com 3 orações, enfim. Ele pode ser simples, é quando ele tem apenas uma oração. Ó, encha seu filho de bolacha. Então eu tenho apenas um verbo. Então eu tenho aqui uma frase nesse caso aqui. Eu tenho também um período. Coincidiu aqui, ó. Frase é igual a período. E eu tenho uma oração. Por quê? Porque eu só tenho um verbo. Agora, as senhoras, como se chamam?
frase aqui de Machado de Assis, né? Passei demais aqui. Voltando ao verbo aqui, ó. Mesma coisa, uma frase, um período, uma oração, porque eu tenho um verbo apenas. Período composto, quando eu tenho duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos aí dentro. Um deles perguntou-lhes familiarmente se iam consultar. Eu tenho aqui, ó, 3 verbos. Um é auxiliar, né? Que eu tenho uma locução verbal. Então aqui eu tenho um período com 2 orações dentro, porque o auxiliar não conta como terceira oração. Eu tenho 2 orações, uma frase, um período. Não sabia que você rezava antes de comer. Olha aqui. Então nós temos aqui um verbo, 2 verbos, 3 verbos. Então eu tenho um período composto com 3 orações. Olha o segundo período composto da tirinha. Espero que você goste da comida que eu fiz. Então eu tenho 2 verbos, uma frase e um período composto, tá bom? Formado por 2 verbos. A tirinha. Ué, Cebolinha, não sabia que você rezava antes de comer. Espero que você goste da comida que eu fiz. Chamou Cebolinha. Chamou o anjo para comer a comida da Mônica, né? Não é muito boa. Muito bem. Alguns exemplos aí de frases, orações e períodos. Faltou um ozinho aqui, né? Corrigir aqui. Nestes trechos de música. Djavan, vou cantar, produção. Vou cantar para encerrar a aula. E vocês aí julgam se eu posso parar de dar aula e investir na minha carreira de cantor. A música do Djavan diz assim: amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu ouço. Até a próxima aula. Esqueço que amar é quase uma dor.